A paz do Senhor Jesus, a você que está conectado conosco nessa noite, para junto nós podermos passar um momento de reflexão na palavra do nosso Deus. Queremos agradecer a você que teve uma tarde de bênção na presença de Deus, na sua casa ou no seu trabalho, direto do seu lar, no home office. Você que está agora no seu lar junto com sua família, que a graça de Cristo possa estar sobre sua vida. Nós vamos passar alguns momentos de reflexão na palavra de Deus. Nós estaremos lendo, peço que você possa aí abrir a sua Bíblia, no livro de Josué. Josué no capítulo 9 e no versículo 14. Nós estaremos no momento de reflexão no livro de Josué, Josué capítulo 9, no versículo 14, que nos diz assim: Então os homens de Israel tomaram a provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Feche os teus olhos. Deus de bondade e misericórdia, queremos agradecer a Ti essa oportunidade, Senhor. Essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos meditando na Tua palavra, nas Tuas Escrituras. Derrama a Tua bênção, Senhor Jesus, sobre cada lar, cada família. Cada um neste momento, Senhor Jesus, que pode ouvir esta palavra. Que a Tua bênção e o Teu amor, Senhor Jesus, possa ser constante em nossas vidas. Derrama o Teu amor, a Tua infinita graça e misericórdia, pois somos gratos a Ti. O dia que o Senhor nos concedeu, a noite que o Senhor nos concede, a provisão, a Tua bondade e misericórdia, permaneça conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Somos gratos ao Senhor Deus pela oportunidade, né, meus irmãos, que Ele nos concede de estarmos juntos, de poder, através desse meio de comunicação, estarmos louvando, adorando e bendizendo ao Senhor neste momento de reflexão. Eu quero falar nesta noite com você sobre tomar decisão sem consultar o Senhor, baseado, como nós falamos, no livro de Josué, no capítulo 9, versículo 14. Os 8 primeiros capítulos do livro de Josué, eles nos revelam um avanço dos israelitas à conquista da terra de Canaã. É lógico que claramente ali se observa que as nações que ali viviam ao redor, elas estavam muito intimidadas, porque o povo de Deus, o povo de Israel, estava avançando sobre o comando de Josué, e eles estavam vencendo todas aquelas regiões e outras circunvizinhanças ali em torno deles. Ou seja, eles já haviam vencido, Josué junto com o povo já havia vencido as águas impetuosas do Rio Jordão, já haviam vencido ali o povo de Jericó, já haviam derrotado e desbaratado aquela imponente nação com sua muralha. Então os demais que ali estavam totalmente com medo. Parecia ali que nenhuma arma poderia prosperar contra Israel. Então as nações ali em volta ficaram muito preocupadas com isso. Mas o texto vai nos falar que surgiu um inimigo. Surgiu um inimigo diferente diante dos hebreus, e parece que eles não estavam preparados para enfrentar esse inimigo, que usou armas. Os outros usavam armas sofisticadas, mas o que será que iria acontecer ali? Uma arma que talvez Josué e os demais príncipes de Israel não estavam preparados para enfrentar, e que era a astúcia. Eles até então haviam enfrentado apenas as outras nações guerreando nas batalhas, e estavam sendo e tinham sido vencedores. Mas a arma dos gibeonitas funcionou. Josué e todos os seus compatriotas, eles foram enganados pela aparência que os gibeonitas, da forma que eles se chegaram ali perante o povo de Israel. Enganou a Josué, enganou os príncipes e enganou o povo. Meus irmãos, os homens, eles vão nos surpreender. Sempre quando eles vêm com sua sagacidade, quando eles vêm com seus pensamentos, quando eles vêm com sua aparência ou sua astúcia para nos enganar, para enganar a igreja, para enganar o povo de Deus. E ao lermos este fato, desta narrativa que encontra-se no livro de Josué, capítulo 9, você pode ficar pensando, e nós podemos ficar pensando, como que foi possível um líder da envergadura de Josué se precipitar e ser enganado da forma que foi, tão ingenuamente, de acordo com aquilo que nós vemos aqui que os gibeonitas fizeram. Josué e os líderes incorreram pelo menos em 3 erros.
Três erros que nós podemos ver nessa noite, nós podemos falar que eram erros primários. Erro primário para um líder gabaritado como era Josué. Erro primário para um grande líder. E nós vamos ver esses erros de Josué, o que levou à queda o povo de Israel. Nós vamos ver qual foi uma consequência muito dura entre Israel e os gibeonitas. E por isso nós vamos ver e analisar que muitas vezes também, meus irmãos, quando nós tomamos decisões, atitudes sem consultarmos o Senhor, pode nos vir o fracasso e sermos derrotados. Veja que houve uma coalizão entre os reis de Canaã. A vitória de Josué sobre os habitantes ali de Jericó e de Ai promoveram uma formação de uma confederação entre heteus, entre os amorreus, entre os heveus, entre os ferezeus, entre os jebuseus. Eles começaram a se unir. Uma confederação para eles se unirem e derrotarem o povo de Israel. Estavam juntos para derrotar o povo de Israel, para lutar contra o povo de Israel. Era isso agora o que eles mais queriam. A união visava reunir um esforço muito grande, um esforço que eles pudessem vencer o povo de Israel, porque eles sabiam que o povo havia derrotado a nação de Jericó, havia derrubado aquela imponente muralha, que até então, aquele momento, povo nenhum, nação nenhuma havia conseguido derrubar as muralhas de Jericó. Mas Josué chega lá com o povo e as muralhas caem ao chão, as muralhas caem por terra. Então os gibeonitas ficaram preocupados e começaram então a se haver uma união entre todos aqueles demais povos ali para se unir, para derrotar o povo de Israel. Mas nós vemos que essa colisão inicia-se então o ataque à cidade de Gibeão. Você pode estar verificando na sua Bíblia quando o rei de Jerusalém ele ouve tudo que tinha acontecido ali, o pacto que havia feito com Israel, o pacto dos gibeonitas. Naquele local aparece ali o primeiro confronto, meus irmãos. Você pode pegar, verificar todo o relato bíblico em Josué no capítulo 9 e você vai perceber qual foi a decisão que o Josué, a liderança e os príncipes tiveram de não consultar o Senhor e a gravidade que isso trouxe para a nação de Israel. Foram enganados pela astúcia, alarmados com essa notícia que eles ouviram acerca da destruição de Jericó. Eles ficaram simplesmente apavorados. Eles sabiam, os gibeonitas sabiam que eles não tinham nenhuma chance. Não havia chance nenhuma de derrotar o povo de Israel, liderado por Josué. Eles sabiam que eles seriam exterminados. Eles sabiam que os filhos, que as mulheres, que todos seriam destruídos. O que então eles fazem? Eles se reúnem à sua liderança numa forma de fazer uma aliança com Israel e que não fossem destruídos. E que suas famílias, os seus filhos, fossem preservados em vida. O que fazer mediante a isso tudo? Você pode ver o que fala em Deuteronômio no capítulo 7, versículo 1 ao 6, que todas aquelas nações em volta deveriam ser destruídas, porque eles iriam conquistar a terra prometida. Todos aqueles povos em volta deveriam ser banidos em conquista da terra prometida. Os gibeonitas ficaram com medo, ficaram alarmados, ficaram temerosos, porque sabiam que eles não tinham forças para derrotar o povo de Israel. Como fazer? De que forma que nós vamos nos aliar com outros povos e outras nações para derrotar esse povo de Israel se eles estavam derrotando todo mundo? Eles concluíram que eles não tinham força. Eles concluíram que o único meio de se salvar então de uma nação que já estava sendo eleita era fazer um pacto de não serem agredidos. Era fazer um pacto de não agressão com eles. Uma forma de um pacto que não pudessem ser derrotados, mas toda a sua nação, toda a sua descendência fossem mantida em vida. Os gibeonitas então eles deram a impressão ali para Israel e para os príncipes que eles vinham de um local muito distante. Eles deram a impressão que eles vieram de um local muito longínquo, muito longe. Porque quando eles começam a verificar ali a comida e o vinho que eles estavam trazendo, a Bíblia nos fala que o pão já estava até bolorento, dando a impressão justamente que eles haviam caminhado por muito tempo até chegar ali ao povo de Israel. As suas roupas já estavam velhas, já estavam todas rotas. Ou seja, eram roupas que não tinham mais, que eles perceberam que não era de caminhada de poucos dias, mas de muito tempo. Então isso passou na mente deles, esse povo vem de muito longe,
A nação deles, a cidade deles, eles não são vizinhos próximos nossos, mas são muito longe. Então vamos fazer uma aliança com isso. Com isso, todas as informações que são contidas nos versos obrigavam a eles ocultar da forma que eles viviam. Mas eles estavam com astúcia, com mentira, para enganar o povo. Se essa informação tivesse sido trazida a Josué, que eles moravam ali próximo, que eles estavam próximo ali do povo de Israel, com certeza eles seriam banidos. Não haveria nada ali que pudesse haver, digamos assim, uma misericórdia para eles, porque tinha a formação bíblica, o relato bíblico de que todas aquelas circunvizinhanças e nações seriam banidas, e o plano deles seriam frustrados se a informação tivesse chegado até Josué. Mas havia uma determinação em Deuteronômio. Você pode ver aí no capítulo 20, do versículo 10 ao versículo 15, que havia uma determinação a respeito de todos os povos, e Israel não tinha permissão para fazer aliança com povo nenhum. Com povo nenhum que estivesse ali perto deles, não era para fazer aliança com nenhuma nação, com nenhum povo, nem com os ferezeus, com os heteus, com os amorreus, com os jebuseus, com ninguém. Diferentemente dos cananeus. Mas eles não ouviram, porque os cananeus, eles seriam destruídos, pois não permitia aliança com eles de espécie alguma, de maneira nenhuma. Era para se fazer aliança. Mas a tentação dos elogios de Josué, então, ele começa a questionar a procedência daqueles embaixadores, da onde que eles vieram. E Josué começa com alguns questionamentos, eles se apresentaram ali como sendo servos de Israel, conforme está relatado no versículo 8 de Josué 9. Mas eles estavam falando coisas que pareciam verdadeiras, eles continuavam na sua argumentação. Olha, nós viemos de longe, nós conhecemos, a nossa terra é muito distante, nós estamos muito longe. Olha como estão as nossas roupas, olha como está o pão. Quando nós saímos da nossa terra, o pão estava perfeito para ser alimentado. O nosso vinho, olha como é que estava, o odre de vinho, olha como estava a nossa água. Olha os nossos calçados, olha para a nossa roupa, olha para a nossa aparência, nós estamos de muito longe. Nós caminhamos muito até chegar aqui perto de vocês, até nos aproximarmos de vocês. Então isso passou justamente para eles, que eles não ofereciam resistência alguma, não seriam problema ali para o povo de Israel. E eles pedem uma aliança. Olha que nos diz o livro de Isaías 39:3, que Ezequias se mostrou lisonjeado com aqueles que vieram de um país distante. Então eles ficaram lisonjeados, porque eles estão longe, vieram ali, digamos assim, para abajular o povo de Israel. Josué não teve nenhuma preocupação, e os príncipes também não, porque tudo estava parecendo que era muito óbvio, genuíno e verdadeiro. Eles, com sua astúcia, eles conseguiram enganar. Como que poderia Josué e os companheiros imaginar que eles estavam mentindo? Imaginar que aquelas roupas velhas eram apenas aparências, imaginar que aquele pão todo embolorado era apenas um pão velho que eles pegaram e colocaram em suas bolsas. Eles foram, Israel, ali o povo de Israel, Josué e os príncipes, eles foram convidados a examinar as provisões que aqueles gibeonitas haviam trazido. E eles examinaram. E foi comprovado justamente a forma que eles estavam falando, que era um pão desgastado, que era uma roupa velha, que era a bolsa desgastada com o tempo. Então eles pensaram, eles imaginaram, eles estão vindo de muito longe, essa nação não está próxima a gente, então não tem por que nós destruirmos, nós vamos fazer aliança com eles. Era isso aqui que eles falavam. Era isso aqui que Josué e os príncipes ali começaram a conversar. E o fato é que os relatos contados, meus irmãos, tudo aquilo que os gibeonitas falaram para eles funcionou, porque eles concordaram. Faltou a evidência de Josué, como teve Paulo em perceber que nem todos que falam bem de nós, como nos diz lá no livro de Atos, no capítulo 16, versos 17 e 18, nem todos aqueles que falam bem de nós são dos nossos. Nem todos aqueles que falam bem de você pertencem ao seu círculo, faz parte ali do seu círculo de amigos. É isso que Paulo relata em Atos 16, versículo 17 e 18. Nem todos aqueles que falam bem de nós são dos nossos. E Josué não teve essa mesma percepção. Não procurou investigar e esmiuçar se realmente aquilo que os gibeonitas estavam falando eram verdadeiros. Mas acreditou. Os líderes acreditaram.
Os príncipes acreditaram. Não passou na cabeça deles que eles poderiam estar enganando, estarem com astúcia ou estarem tentando enganar o povo. Não passou isso na mente deles, e muitas vezes isso não passa na nossa mente. Pessoas que vêm com aqueles lábios doces, com palavras doces, falando para nós, querendo conquistar amizade, mas com astúcia apenas para puxar o tapete, para te derrubar. E nós temos que ficar percebidos com essa palavra do apóstolo Paulo. Nem todos aqueles que falam coisas boas, que falam bem de nós, são dos nossos irmãos. É isso que faltou aqui para Josué. Na verdade, ali não era devoção nenhuma. Eles não estavam sendo devotos do povo de Israel. Não era nenhuma admiração pelo povo de Israel. Eles não estavam tendo admiração nenhuma pelo Senhor. Eles não estavam tendo admiração nenhuma pelo Deus Todo-Poderoso, que havia com mão forte tirado eles do Egito, com braço forte havia feito eles atravessar no Mar Vermelho, lá passar com o pé a seco, que havia ajudado eles a derrubar as muralhas de Jericó. Não tinha devoção nenhuma, porque o que motivou na realidade os gibeonitas era o medo deles perderem a vida. Era essa que era a motivação deles. Eles não tinham motivação nenhuma de querer servir ou adorar ao Senhor, longe disso. Mas a Bíblia nos fala que a aliança foi concretizada e o pacto ele foi realizado sem muita formalidade. Não precisou de cerimônias, não precisou de formalidade nenhuma. Porque o propósito ali do tratado era conservar em vida todas as nações, o povo ali dos gibeonitas. Era isso aí que eles juraram, que eles solenemente, que pelo Deus de Israel, olha como foi essa solenidade, juraram pelo Deus de Israel que haveria paz entre Israel e os gibeonitas. Ficaram satisfeitos. Esse acordo foi celebrado apenas por Josué, não apenas por Josué, mas pelos príncipes também. Demonstrando ali que Israel estava inteiramente sendo apresentado e representado por Josué e pelos príncipes do povo de Israel. Não precisou de muita solenidade. E nós verificamos um aspecto ardil aqui no caso dos gibeonitas, é eles terem ponderado que Israel era um povo leal, que Israel era um povo fiel, que Israel era um povo justo, era um povo que servia a Deus. Então eles colocaram isso em pauta, que eles serviam ao Deus justo. Isso aí soa gostoso no ouvido de Josué e todos aqueles líderes. É muitas vezes dessa forma que o inimigo vem com as palavras doces aos nossos ouvidos para nos derrubar. E nós temos que estar atentos. Porque a estratégia aqui, portanto, era envolver os hebreus no próprio conceito deles. No conceito de justiça e de lealdade do povo de Deus para com Israel. E muitas vezes o inimigo vem dessa mesma forma, com palavras que são agradáveis aos nossos ouvidos, para tentar nos trazer e nos corromper para o meio do pecado e nos tirar a nossa atenção, o nosso foco da igreja, o nosso foco de servir a Deus, o nosso foco de estar com a nossa fé a serviço do Deus Todo-Poderoso. Paralelamente, eles sabiam também, os gibeonitas sabiam que se eles fossem descobertos ali pelos povos de Canaã, eles seriam derrotados, mas o juramento não poderia mais ser invalidado. Porque o juramento ali do povo de Israel não poderia mais voltar atrás. Se lá no futuro eles fossem descobertos, não haveria mais problema. Porque o juramento ali do povo de Josué com os gibeonitas não seria inválido mais. Então eles sabiam que lá no futuro não teria problema mais nenhum. Não teria mais problema porque, meus irmãos, aquele juramento trouxe consequências muito drásticas, danosas para Israel. E muitas vezes decisões que nós tomamos trazem consequências muito graves para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa geração, para a nossa descendência. Mais tarde os hebreus eles se sentiram na obrigação de defender os gibeonitas, porque eles haviam feito um pacto de aliança com ele. O pacto de juramento que haviam feito lá atrás. Por muitos anos ainda Israel poderia sofrer por decisões de sua decisão inconsequente. E sofreram muito por causa disso. Porque em muitas ocasiões os gibeonitas eles causaram grandes angústias aos filhos de Abraão.
Como você pode observar depois em sua Bíblia, registrada no livro de Juízes, no capítulo 3, versículo de 1 a 3, ou então no livro de 2 Samuel 21, versículo 1, quando houve um grande engano ali. Mas como fazer isso? O engano de Israel nesse estabelecimento tratado relembra as advertências que foram feitas neotestamentária, como se fazer o julgamento que podem colocar o cristão em situação de fazer algumas concessões. E o que fazer mediante a isso tudo? Qual foi o grande problema aqui, meus irmãos, de Josué e os líderes? Eles não consultaram o Senhor. Esse foi o grande problema. A maioria, a grande falha, a maior falha aqui de Israel foi negligenciar o relacionamento com o Senhor dos exércitos, porque o versículo 14 é taxativo, ele fala assim, então aqueles homens israelitas tomaram de sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? O que aconteceu é que Josué e os anciãos, eles não oraram. Foi isso que aconteceu. Josué e os anciãos eles não consultaram a Deus. Eles mostraram-se presunçosos, eles se mostraram arrogantes, eles se mostraram esquecidos das esplendorosas maravilhas, vitórias contra Josué, ou melhor, contra Jericó, contra a cidade de Ai, que foram tudo obras da perfeita mão de Deus, obras da perfeita obra de Deus que estavam com eles. Eles não derrotaram Jericó por forças humanas, por força deles, mas porque Deus estava à frente. Quando eles derrotaram a Jericó, eles consultaram ao Senhor. E agora aqui com os gibeonitas, não. O que aconteceu aqui é que eles se acharam autossuficientes. Não tiveram humildade. E muitas vezes essa autossuficiência na vida do ser humano que leva o homem, que nos leva a nós tomarmos atitudes do nosso próprio entendimento, do nosso próprio coração, e com isso nos leva à desobediência aos ordenamentos divinos. Deus está falando consulte, a gente não consulta. Deus está falando não, a gente vai e faz. Deus está falando para não agirmos dessa forma, mas a gente age dessa forma. Porque nós estamos nos achando autossuficientes e não nos consultamos ao Senhor. Sabe qual que é o grande problema, meus irmãos? É que muitas vezes o cúmulo do pecado, ele parece que ele não faz mais diferença de nós nos arrependermos. Parece que o cúmulo do pecado não nos traz mais a necessidade de nós sentirmos a graça de Deus. Porque nos achamos autossuficientes. Nos achamos tranquilos demais. Que somos autossuficientes para vencermos. Os seres humanos sempre acharam que são autossuficientes. Que não precisam consultar ao Senhor, que eles têm o poder necessário para vencer qualquer luta ou qualquer dificuldade, que tem poder necessário para vencer os problemas. É só colocar em prática o seu conhecimento de faculdade, é só colocar em prática a sua vivência do dia a dia, é só colocar em prática os conselhos que temos com os amigos, é só colocar em prática o desabafo nas redes sociais, é só colocar em prática o conselho dos mais velhos. É só isso, porque achamos que somos autossuficientes, mas nós temos que consultar ao Senhor. E essa faceta humana da autossuficiência é uma das causas de nós não entendermos a doutrina da graça de Deus. E nós não entendemos. Acontece que o homem autônomo, o homem autossuficiente é o que se pensa do homem, que todos os modos ele pode agir ao seu bel prazer, de todos os seus interesses, sem colocar Deus em primeiro lugar, de colocar Deus à frente de tudo. Ele deixa Deus de lado, ele fala, não, eu posso fazer tudo isso, eu sou autossuficiente, eu me conheço, eu sei aonde eu estou colocando meus pés. E não busca a consulta ao Senhor, como Josué e os líderes aqui também não consultaram ao Senhor a respeito dos gibeonitas. Fizeram a respeito deles mesmo, por atitude própria. Eles estavam autodeterminados. E muitas vezes nós vemos justamente isso, o homem autônomo, o homem autossuficiente, o homem autodeterminativo, o homem independente, o homem que quer agir como Deus, como superior a tudo, convivendo com o engano, convivendo com o erro, convivendo com as aparências. Porque o pecado não faz mais diferença na sua vida, porque ele se acha autossuficiente.
Olha o que disse o salmista Davi: livra-nos, Senhor. Livra-nos porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. E ele continua dizendo: falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Está relatado no Salmos 12. Você pode conferir depois aí na sua Bíblia. O que acontece é que a sensação de habitar, meus irmãos, no meio de enganadores é pior do que ser enganado. A sensação que nós temos de habitar no meio de enganadores é pior do que ser enganado. É aquela pessoa, sabe aquela pessoa que trabalha com você, que te dá o tapinha nas costas? Você habita no meio dos enganadores, é muito pior do que ser enganado. Te dá o tapinha aqui, ri pela frente, mas te dá a facada nas costas. Chega com astúcia, com palavras doces, para querer ganhar a sua amizade, mas quer puxar o seu tapete, quer te derrubar. O apóstolo Paulo, preocupado com esse perigo, ele afirma em 2 Coríntios, versículo 11 e 26, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo entre os falsos irmãos. Olha que palavra dura essa de Paulo. Falsos irmãos, falsos amigos, falsas amizades, falsa camaradagem, falsas amizades, meu irmão. Precisamos ficar atento a isso aqui. Depois de ter feito ali aquele pacto com os gibeonitas, o povo de Israel ele foi forçado a conviver com esse grupo. Não estava no plano. Não era plano conviver com os gibeonitas, mas eles foram forçados a isso. Por quê? Porque o fermento já havia sido lançado no meio da massa. E o texto bíblico diz, olha que nos diz lá em Coríntios, um pouco de fermento leveda toda a massa. O fermento já havia sido lançado no meio da massa e Israel teria que carregar isso por muitos anos. Cuidado com o fermento que você está jogando na massa, que você vai ter que carregar isso aí por muito tempo na sua vida. Preste atenção, abra os teus olhos com aqueles que estão convivendo com você. Como disse Paulo, abra os teus olhos com os falsos irmãos. Abra os teus olhos com os falsos conselhos. Abra os teus olhos com as falsas amizades. Abra os teus olhos com aqueles que te amam, mas não te amam. Abra os teus olhos com a massa, meu irmão. Abra os teus olhos com o fermento na massa. Preste atenção, busque ao Senhor, consulte ao Senhor. Não seja autossuficiente. Não cometa o mesmo erro que Josué e os príncipes e a liderança de Israel cometeu. Só que a farsa foi descoberta. Talvez você deva conhecer aquele ditado que a mentira tem perna curta. Só que a Bíblia fala claramente que aquele que mente é filho do diabo, porque ele é o pai da mentira. E aqui nós vemos que a farsa foi descoberta, porque após 3 dias do encontro, a farsa foi descoberta, porque a língua mentirosa, ela dura por um momento, ela não vai durar a vida inteira. Relatado aí em Provérbios 12, verso 19, a verdade vai ser descoberta. Não adianta você ficar querendo tapar o sol com a peneira. A sua mentira não vai permanecer por muito tempo. Ela vai ser descoberta. A mentira dura por um momento e aquela farsa, aquela mentira dos gibeonitas, ela foi descoberta. Ou por próprios observadores, ou por algum aí destacamento que saía para se familiarizar ali o país, talvez alguns desertores que vieram, falaram aquilo que realmente estava acontecendo e informaram a verdade sobre aquilo que os gibeonitas fizeram. Não durou, meus irmãos, não durou muito tempo a farsa. 3 dias foi o suficiente. Talvez muitas vezes a mentira que já falaram para você, ela dure 1 dia, 5 dias, 10 dias, mas ela vai vir à tona. A verdade vai vir à tona. Os israelitas, eles tiveram que se submeter às restrições que foram estabelecidas por aquele pacto. E eles não destruíram as cidades dos gibeonitas. Não teve como destruir. Ocorreu muita murmuração.
O povo murmurou, o povo reclamou dos príncipes, o povo reclamou da liderança, o povo reclamou de Josué, o povo reclamou porque eles fizeram um grande esforço, mas não tinha mais o que fazer porque havia sido feito um juramento. As cidades dos gibeonitas não seriam mais destruídas, então os líderes decidiram poupar a vida dos gibeonitas, só que haviam jurado que eles deixariam eles viver. Mas teve a consequência dessa falta de transparência, de verdade. Houve uma consequência. Meu irmão, minha irmã, nós nunca devemos ser intimidados. Não seja intimidado nem pela majestade, de maneira alguma. Não seja intimidado pela multidão. Não seja intimidado pela multidão para fazer coisas pecaminosas ou para ir contra a sua consciência. Não sejamos intimidados a isso. Embora ali eles tivessem sido atraídos por uma aliança por meio do engano, eles foram atraídos para uma aliança porque eles foram enganados por meio do engano, mas eles tiveram um pretexto muito plausível, que eles poderiam declarar aquele pacto, aquela aliança nula ou inválida. Mas eles juraram e eles permaneceram fiéis a ela. Eles permaneceram fiéis ao juramento. Eles haviam jurado pelo Senhor de Israel. Depois que eles cometeram o erro, a melhor atitude, depois que você cometeu o erro, depois que cometemos o erro, a melhor atitude é reconhecer. É reconhecer que cometeu o erro e assumi-lo, não é mentir. Não é com mentiras que nós vamos reconhecer o erro. Não é com mentiras que nós vamos apaziguar, não. Assuma. Assuma o seu erro, assuma que você errou, reconheça que você errou, assuma o erro, procura amenizar as consequências, porque as consequências ela vêm. Foi isso que Josué e os príncipes fizeram, eles reconheceram que erraram, para procurar amenizar as consequências. Dessa forma, então, eles pouparam os gibeonitas da morte. Mas qual foi ali a consequência? Os gibeonitas, eles começaram a viver uma condição de escravidão. Eles ficaram como escravo ali para o povo de Israel. Eles começaram a cortar a madeira, a cortar lenha. Eles serviam aquele serviço duro, serviço pesado que o povo de Israel tinha que fazer. Foi passado para para os gibeonitas. Eles começaram, então eles tiveram a sua vida poupada. O que é melhor? É cortar madeira, rachar madeira ou ser morto? É lógico que era melhor ficar cortando a madeira, porque eles estariam vivos. Aquela dura servidão ali para eles significou a fuga de serem exterminados. Eles mentiram, eles enganaram, mas teve a consequência. Eles foram conscientes que porque eles mentiram, porque eles enganaram, mas eles perceberam na bondade de Deus de poupar-lhes a vida. Eles sabiam que a vida deles, que a vida das mulheres, que a vida dos filhos seriam poupadas. Era melhor viverem em servidão, em ser escravo, do que morrer. Era muito melhor isso para eles. E lá no livro de Samuel, em 2 Samuel capítulo 21, versículo 2, quando Saul descumpre o juramento lá que foi feito, o país de Israel sofreu uma grande consequência que depois teve que ser restituído aos gibeonitas. Porque não se podia mais voltar atrás por causa do juramento, meu irmão. Mas os benefícios surgiram. Teve um benefício aqui para o povo de Israel. Teve um benefício aí nessa servidão, em suprimentos, em material bélico, que foi servido para Israel para guerrear depois com outras nações. Nós precisamos ficar atento a isso aí. Nós precisamos prestar atenção dessa aí. Prestar atenção quando chega a palavra doce, quando chega o amigo na forma oculta, astuta, de querer nos enganar da mesma forma que os gibeonitas chegaram com astúcia e enganaram a Josué, enganaram o grande líder, enganaram os príncipes de Israel. Mas a mentira, ela teve consequências depois. Saiba você que as mentiras terão consequência, o erro terá consequência. Ao longo do capítulo 9 aqui de Josué, nós vemos que o autor ele nos esclarece que os israelitas eles erraram porque eles não consultaram ao Senhor e com essa atitude eles colocaram a santidade de Israel em risco.
porque eles passariam a compartilhar o território com um povo pagão. Meu irmão, minha irmã, não coloque a sua santidade em risco. Consulte ao Senhor, busque ao Senhor. Olha o que nos diz o texto bíblico, mas buscai primeiro o reino de Deus. Tudo que você vai fazer, busque primeiro o reino de Deus. Coloque Deus à frente, coloque Deus a par de tudo. Fale para o Senhor, fale para Deus quais são os seus planejamentos, quais são as suas metas, quais são os objetivos, o que você almeja para a sua vida, o que você almeja para a sua família. Coloque na mão de Deus, fale com o Senhor. Busque a presença do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim e elas se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor para a sua vida se renovam a cada manhã, porque o grande amor imutável de Deus em proteger Israel, hoje Ele nos protege também a todos aqueles que invocam o seu nome. O amor imutável de Deus protege você, ampara você, sustenta você, guarda você. Porque o amor de Deus ele é descrito por um Deus zeloso, por um Deus amoroso, por um Deus que tem cuidado e proteção por aqueles que amam a Ele. Deus te ama, Ele te guarda, Ele te ampara, Ele te protege, porque as misericórdias divinas, elas nos expressam bênção. As misericórdias de Deus, elas nos revelam um sentimento de compaixão, do amor de Deus por mim, por você, pelo seu povo e pela sua igreja. E nos propicia um tempo para que todo pecador se arrependa. E o amor de Deus, a misericórdia do Senhor, ela continua até os dias de hoje. O povo, Josué, os príncipes e a liderança, eles erraram porque eles não consultaram ao Senhor. Não cometam o mesmo erro hoje. Consulte ao Senhor, busque ao Senhor. Coloque a sua casa em ordem. Consulte ao Deus Todo-Poderoso. E as bênçãos do Senhor serão derramadas sobre sua vida. Iremos orar por você. Querido Deus, Deus de bondade e misericórdia, abençoa, Senhor, todos aqueles que neste momento nos assistem, Senhor Jesus, por essa rede social, por essa plataforma digital, Senhor. Senhor Jesus, abençoa cada lar, abençoa cada família. Abençoa aqueles que porventura estejam internados ou hospitalizados, precisando, Senhor Jesus, da cura. Aqueles, ó Senhor Jesus, que porventura estão desesperados, Tu és Deus poderoso. A Tua palavra nos diz para nós lançarmos sobre Ti toda a ansiedade, porque o Senhor está cuidando, tem cuidado e continuará cuidando de nós. Você, meu irmão, que é microempresário, você que é empresário, lance sobre o Senhor a sua ansiedade e Ele vai continuar cuidando de você. Ele vai continuar amparando você, Ele vai continuar cuidando da sua casa, Ele vai continuar cuidando da sua família. Olhe para as aves dos céus, olhe para os lírios do campo. Nem mesmo Salomão se vestiu com grande... Deus maravilhoso. Ajuda o Teu povo a entender e a compreender que Tu és Deus. Ajuda-nos a entendermos e compreendermos quem é o Senhor de nossas vidas. Quem é o Senhor da igreja? Quem é o Senhor da igreja? Quem é o Deus Todo-Poderoso que nós servimos? Aleluia! Honras e glórias sejam dadas a Ti, Paizinho querido. Abençoa a liderança, Senhor. Abençoa a liderança da igreja. Abençoa os pastores, abençoa os presbíteros, os diáconos, diaconisas, líderes de ministério. A termos, Deus maravilhoso, a sensatez, a termos a sabedoria para percebermos e não cairmos e não cometermos o mesmo erro que o líder Josué, que os príncipes de Israel cometeram, de não consultarem ao Senhor, mas que nós possamos consultar ao Deus Todo-Poderoso em tudo que nós formos fazer. Jesus querido e maravilhoso, e que venhamos, a Deus, a estar cada dia firmados em Ti, firmados na Tua presença, servindo, louvando, adorando e bendizendo a Deus Todo-Poderoso. Fica conosco, fica com cada família. Senhor Jesus, vem com providência, que não venha faltar o pão. Derrama a bênção, derrama a vitória, derrama a saúde, que possamos ter uma continuidade de noite abençoada. Um dia maravilhoso e vitorioso em nome de Jesus. Abra as portas, Senhor, abra a porta do emprego. Mesmo, Senhor Jesus, neste momento de dificuldade, nós confiamos no Senhor. Confiamos no Deus Todo-Poderoso, pois as suas misericórdias não têm fim. Obrigado, Jesus.
Obrigado por essa oportunidade. Permaneça conosco, em nome de Jesus Cristo. Glórias a Ti, meu Deus. Glórias a Ti. Glórias sejam dadas ao Teu nome, Jesus maravilhoso. Nosso irmão Kleber, Deus te abençoe. Heroína Mendes, Deus te abençoe, minha irmã. Que a graça e a paz do Senhor possa estar sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, sobre a sua vida. Você que se conectou, você tem a oportunidade de compartilhar esse vídeo. Compartilhe o link. Compartilhe o link com seus familiares, compartilhe o link com aqueles que trabalham com você, com o seu círculo de amizade, com aquelas pessoas que você tem aí na sua rede social. Faça lá uma linha de transmissão, compartilhe esse link para que outras vidas possam ser também abençoadas com a graça de Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Tenha uma continuidade de semana abençoada, meu irmão. Eu sou o pastor Nelson Leal, pastor da Igreja Adventista da Promessa no Jardim Amélia, na cidade de Sumaré. O Ministério de Ação Social da Convenção Paulista, nós estamos neste momento em campanha de agasalho. E nós queremos pedir para você, tire a solidariedade de dentro do armário. Está começando o período frio, o período do inverno, e muitas pessoas precisam de um cobertor, precisam de uma manta, precisam de uma blusa, precisam de um agasalho. Você que tem lá aquela roupa, aquela blusa, aquele cobertor, aquela manta, aquele edredom que está num bom estado de conservação, mas que você não está utilizando, use essa peça de roupa, use esse cobertor, use esse agasalho para que possa ajudar, para que possa abençoar outras pessoas. As igrejas estarão, os pastores, a liderança de Ministério de Ação Social estarão ficando em plantão nos finais de semana na igreja. Acompanhe as redes sociais, entre lá no Ministério de Ação Social da igreja através do Facebook. Você que tem um contato aí através do WhatsApp, você pode entrar em contato também e fazer a sua doação. Você que está aí nas plataformas digitais, entre em contato com a liderança. Você que tem aí, pode mandar uma mensagem para nós agora pelo Facebook aí da igreja, ou pelo Instagram, pelo YouTube. Faça o contato. Ajude uma pessoa a se aquecer durante esse inverno. Você que tem condições também na doação de alimentos, ajude aquele que precisa. Que mesmo neste momento de dificuldade nós possamos ajudar uns aos outros. Deus te abençoe. Que a bênção, a paz, a graça do Senhor Jesus possa estar a cada dia na sua vida. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus.